Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 23, Estranha Moral. E vamos lá nos itens 1 a 3. Odiar os pais. Item 1. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não reunir a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. No item 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso também está em Mateus capítulo 10, versículo 37. No item 3. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas a Jesus, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, listo é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo passado de uma língua para outra há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitavelmente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, o que, no Gênesis, designa as fases da criação. Servia mutuamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designa um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Isso a gente já falou lá no capítulo 16, no item 2. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmias e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o decorrer dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento em que, para manter a exatidão, se tem, às vezes, de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases.
Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se você não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Nós também já falamos isso lá no capítulo 14, no item 5. Conclusão: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Devemos entender como, se alguém vem a mim e ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Encerramos aqui uma parte do capítulo 23, estranha moral. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.